Olá, meus amigos, estou vindo aqui para poder tratar pela última vez sobre esse assunto, né, da briga que está acontecendo no PL em Goiânia, no PL em Goiás como um todo, porque eu acho que todos realmente estamos cansados de ficar acompanhando, é quase como se fosse uma novela, né? E eu acho que nesse momento chegou a hora da gente parar. Vocês vão ver que eu vou tratar com muita seriedade, serenidade, para que a gente consiga colocar um ponto final. De repente você que está vendo aqui agora nem me conhece, está me conhecendo através de um post do Gustavo Gaia que tem minha cara lá com um traidor gigante. E eu peço para você se despir de qualquer preconceito, pré-concepção sobre mim, que adquiriu naquele vídeo do Gustavo, ou em qualquer outro lugar, e se atenha aos fatos que eu vou apresentar agora. E depois você faz os seus julgamentos. Depois você volta lá no vídeo do Gustavo, vê de novo, vem aqui na minha rede, me cobra, tá tudo certo. Nós da direita, se nós não nos unirmos, e nós não entendermos que cada um tem um limite, que cada um pode ir até um ponto, que cada um, às vezes, vai discordar um do outro, que os caminhos vão se trombar e nós vamos ter que continuar avançando. Sabe o que vai acontecer? No final, se nós fôssemos um avião indo lá para o cumprimento de um objetivo, de uma missão, o avião vai ficar sozinho, alguém vai ficar sozinho lá dentro. Porque você vai jogando pela janela todo mundo que discorda de você. No final, a missão não vai ser cumprida. Então, eu peço para vocês de verdade, para que tirem esse preconceito, essa preconcepção. Inclusive, pensem comigo sobre um assunto, sobre uma visão. Será que o Bolsonaro ele é ingênuo com um mandato de presidente da República, 7 mandatos de presidente, 7 mandatos de deputado federal, um mandato, metade de um mandato de vereador, quase 70 anos de idade, vai completar no ano que vem. Vocês acham que o Bolsonaro permitiria que alguém com 20 anos a menos de idade, com pouca experiência política, se aproximasse dele e enganasse ele com a apresentação de alguém para ele? Você acha que isso é crível? Você também não acha que é melhor que o próprio Bolsonaro se expresse sobre como ele sente, como ele pensa, como ele vê, do que as pessoas ficarem tentando interpretar ou se colocando como porta-vozes do presidente Bolsonaro? Vocês vão ver ao longo da apresentação da nossa conversa aqui, cara, que eu tive muitas chances, muitas conversas com o presidente Bolsonaro e nunca expus, nunca me arroguei a função de ser intérprete do presidente, de ser tradutor ou de ser alguém que vai falar pelo presidente, um porta-voz dele. Por isso que eu peço para que vocês enxerguem e ouçam esse vídeo nesse sentido. E também vou fazer questão nesse vídeo de falar um pouco de erros de estratégia. A direita tem que ter estratégia para tratar dos temas. E eu acho que o Gustavo Gaia, em vários aspectos, não está sendo estratégico. E eu vou mostrar isso aqui. Eu já tive problema com o Gustavo lá atrás, já voltamos a nos falar. E agora, os problemas estão voltando. E eu acho que isso tem a ver com 2026, corrida para o Senado Federal. Gustavo, o partido pode lançar 2 candidatos. Cada eleitor vai votar 2 vezes. E cada estado vai eleger 2 senadores. Já falei, você pode ser pré-candidato e eu também. Aliás, vocês vão ver o vídeo do Bolsonaro falando exatamente isso. Mas vamos lá. Vou mostrar para vocês. Eu fui o líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados por quase 2 anos. Talvez você não saiba qual é a função da liderança do governo. Você está me conhecendo agora, talvez. A liderança do governo o líder do governo é o representante formal do presidente da República para tratar dos temas na Câmara. Tem também o líder do governo no Senado, o líder do governo no Congresso Nacional. E eu fui um escudo para o presidente Bolsonaro. Isso não fui eu que falei, não. Quem falou isso aqui foi nada mais, nada menos que o Eduardo Bolsonaro, quando esteve aqui durante a campanha. E eu estava no palanque. Era a convenção do PL para a escolha do Fred como candidato a prefeito. Eu não apresentei meu nome para ser candidato. E o Eduardo foi lá e fez essa fala aqui. Quando todo mundo acostumado a tomar lá da cá chegava, prezado líder, para com o Bolsonaro isso, pede aquilo. E o presidente Bolsonaro falava, não, 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 e ele segurava e matava no peito todos os nomes, bancando ali
né, com muito culhão, como a gente fala, nós homens, né, essa missão. E por último... O que o Eduardo Bolsonaro quis dizer aqui era uma constante. Eu era aquele que era para dizer não. Estava lá, as pessoas estavam acostumadas no passado a uma composição. O que está acontecendo de novo com o governo Lula? Ministérios, partidos com 3 ministérios. E o governo com a expectativa de que isso seja suficiente para que eles votem com o governo. Então, e isso o presidente Bolsonaro acabou. Só que era uma história de vida para isso. E os deputados tinham uma expectativa de que eu seria essa ponte. E eu dizia que não. E não era um vetor de pressão sobre o presidente Bolsonaro. Para vocês terem uma ideia de quantas vezes, ou de como eu encontrava com o presidente Bolsonaro ao longo dessa liderança do governo, olha só, em 2019, eu encontrei o presidente em 103 agendas formais. E isso me fez entender um pouco da cabeça do presidente. Aliás, isso fez com que eu entendesse, sentisse algumas coisas e adotasse procedimentos, posturas, que eram muitas vezes incompreendidas por muitas pessoas. Pelo próprio Gustavo Gaia, por exemplo. Sabe qual foi a origem de todos os problemas? O Gustavo apresentou como se fosse o vídeo que eu gravei, que inclusive já me retratei lá atrás, e nunca mais falei sobre esse vídeo. Nunca mais falei sobre o acidente que aconteceu no passado. Para mim, era assunto morto. De vez em quando alguém revive esse vídeo. Mas sabe qual foi o estopim? Não foi esse vídeo, foi antes. Foram vários vídeos que eu assisti, aos moldes do que o Gustavo está agora assistindo, vídeos meus, em que ele criticava a minha postura, porque ele sentia que eu não estava empolgado com a criação da Aliança pelo Brasil. Mas eu estava direto com o presidente Bolsonaro e o meu sentimento era que ele também não estava. E eu ficava assim, bom, cara, eu não posso ser o porta-voz dele, eu não posso falar para ninguém que eu estou sentindo que ele está, não sei, preocupado com as pessoas que estão chegando na aliança e tudo mais, e talvez vá para outra linha de ação, como acabou indo. No final, foi para o PL. Então, o Gustavo, por não saber, eu também não podia falar, começou a criticar essa minha postura. Pegou um dia que eu estava com a cabeça, sei lá, diferente, fiz um vídeo. E essa bola de neve começou a crescer. Bom, eu estou mostrando isso para dizer que eu tenho um alinhamento até de conhecimento com o presidente Bolsonaro, de conhecimento acerca da forma como ele pensa, mas eu não quero me arrogar a ser o intérprete dele. Eu acho que o presidente tem que falar por si, logicamente. E eu coloco isso aqui, ó, o Iago, eu até peço desculpas para o Iago se eu não lembrar, mas se você quiser não lembrar se eu conheço ele ou não, acho que não, eu entrei na página dele, mas ele fez esse comentário aqui a respeito, ele até fala que não tem apreço pelo Daniel, mas ele avalia que vai ser muito difícil alguém do PL vencer para governador aqui em Goiás, e é verdade. O PL venceu somente em 26 prefeituras, somando as pessoas, os habitantes dessas prefeituras, dessas cidades, dá aproximadamente 1 milhão de habitantes dos 7,5 milhões de goianos. Só que o MDB, União Brasil e a base do governador e do Daniel Vilela venceram em quase 210 ou mais de 210 prefeituras. Vão administrar, além do governo do estado, nos municípios, mais de 6 milhões de habitantes. Então é lógico que ficou muito difícil para alguém no PL vencer. E nós temos que discutir isso aqui de forma aberta, de forma transparente. E é o que eu estou fazendo. Bom, vamos lá. Quem é o Daniel Vilela, então? Acho que é importante a gente falar sobre isso. Que Daniel Vilela foi deputado federal com Bolsonaro, na 55ª legislatura, a legislatura anterior à minha. Jogava bola com o Eduardo Bolsonaro. Bom, ele foi o relator, o presidente da Comissão da Reforma Trabalhista. E hoje ele é o vice-presidente nacional do MDB. Aí a nota dizia, não, o MDB da base do Lula. Meu amigo, o MDB é uma coxa de retalhos. Tem gente que apoia o Bolsonaro, tem gente que é do centro, tem gente que é de direita, tem gente que é de esquerda. Tem de tudo ali. E o MDB foi e poderá ser importantíssimo em 2026, porque o Ricardo Nunes venceu lá em São Paulo, a principal cidade do Brasil, e já disse que vai apoiar o Bolsonaro ou vai apoiar
quem o Bolsonaro indicar, talvez o Tarcísio, se for indicado, ou o Eduardo Bolsonaro, ou a Michelle, ou quem o presidente indicar. Já sinalizou isso. Então, o MDB não é um adversário nosso. Preste atenção aqui. Essa cidade aqui, ó, Boa Vista, em Roraima, está aqui. Prefeito do MDB, vice-prefeito do PL, nas eleições agora. Uma capital importante para nós, simbólica, Roraima. Todos nós sabemos as questões, os problemas envolvidos lá, na fronteira com a Venezuela e tudo mais. Aqui, ó, Anápolis, terceira cidade mais importante de Goiás e a maior cidade em que nós conseguimos eleger um prefeito. Está aqui, Márcio Corrêa do PL, Walter Vosgrau do MDB. Está aqui. Tem mais. Melo Araújo e Betina, lá em Porto Alegre. Desculpa, Sebastião Melo. Melo Araújo estava antecipando São Paulo, né? Sebastião Melo do MDB, lá em Porto Alegre, e a Betina, o Orme, do PL, Porto Alegre. E por fim, e mais importante, que todo mundo sabe, Ricardo Nunes do MDB, Melo Araújo indicado pessoalmente pelo presidente Coronel da Rota, da PM de São Paulo. Então, tratar o MDB como inimigo, como adversário, é desprezar todas essas composições que foram feitas com anuência e incentivo do presidente Bolsonaro, do Valdemar, que é o presidente nacional do partido. Então não faz sentido dizer a priori que o MDB é inimigo. Bom, mas aí o que o Gustavo falou no vídeo dele foi o seguinte, que, entre outras coisas, né, teve um vídeo e mostrou o vídeo, efetivamente, em que o Daniel trata da facada no Bolsonaro. Eu também não tinha visto esse vídeo quando eu levei o Daniel para conversar com o Bolsonaro. E também confesso que é humanamente impossível você assistir todos os vídeos que alguém fez ao longo da vida, de podcast, de entrevistas. Né? Mas não tinha assistido. Quando eu recebi o vídeo, a primeira coisa que fiz foi mandar o vídeo para o Daniel e perguntar, e aí? E o Daniel, de pronto, escreveu uma retratação para o presidente Bolsonaro e me autorizou a trazer a retratação aqui. Algumas partes eram mais sensíveis, ele pediu para tirar, porque era ainda de cunho mais pessoal, mas a quase íntegra da carta está aqui. E eu vou ler para vocês entendam também o que passa na cabeça do Daniel em relação a esse tema. Presidente Bolsonaro, perdi o meu pai de Covid no auge da discussão sobre as vacinas no Brasil, quando canalhas e oportunistas instigavam o Brasil de que a responsabilidade por isso era do senhor. Antes do meu pai falecer, e para quem não sabe o pai dele, Maguito Vilela, um dos ícones da política goiana, tinha acabado de ser eleito prefeito de Goiânia em 2020. Antes do meu pai falecer, ele já havia perdido 2 irmãs também, de Covid. Não existe em lugar nenhum qualquer fala minha transferindo a responsabilidade do falecimento dele ao fato de não ter sido vacinado. Eu vi alguns vídeos que o próprio Gaia mostrou, falando sobre a questão da Covid em geral, do tratamento, de como foi, de como não foi, mas culpar o Bolsonaro pela morte do pai ou pela ausência de vacinas. Bom, o Daniel afirmou aqui que não fez e eu não tenho conhecimento de um vídeo em que ele tenha se manifestado dessa maneira. Não existia vacina confiável em escala em nenhum lugar do planeta. O risco foi assumido por ele ao sair para a rua e ser candidato em meio à pandemia. Você tem noção o que é para um filho falar isso aqui? Senti e sinto até hoje a dor de um evento trágico. Disse tudo isso, presidente, para dizer que enviaram um vídeo meu querendo dar um sentido que não foi o verdadeiro. Eu fiz uma constatação política equivocada naquele momento de que o evento trágico que o senhor passou e até hoje sofre fisicamente e psicologicamente teria um fator significativo do ponto de vista eleitoral. Jamais questionei a veracidade do ataque, jamais banalizei o fato do ataque à vida do senhor e mais.
de um candidato favorito à presidência da República do nosso país. Isso sim, um ataque à democracia brasileira. Se o vídeo gerou um sentimento pessoal ruim, peço que me desculpe. Peço que receba minhas sinceras e verdadeiras palavras. E aí segue ele, terminando a carta. E vocês podem ler enquanto eu comento aqui. Então, o presidente Bolsonaro aceitou a desculpa. E eu acho que esse assunto está pacificado. Eu acho que nós temos que seguir em frente. Eu já demonstrei aqui, o MDB não é necessariamente adversário. E nós temos que conversar com todo mundo. É importante conversar. Bom, a nota do PL, e eu não vou tecer maiores comentários de novo sobre a nota, porque eu já fiz isso em outro vídeo, e eu quero tratar de maneira séria aqui. Talvez a minha fala tenha sido infeliz ao falar de Ortega, Maduro. Eu acho que quando a gente trata com ironia os temas, você perde muito em argumento. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo com muita serenidade, com muita tranquilidade. Agora, essa nota, na minha visão, e por que eu fiz referência à esquerda? Porque essa nota, na minha visão, ela é autoritária. Você dizer que você não autorizou um filiado a conversar com alguém, que isso? Por isso é referência a Venezuela, Cuba, Nicarágua. Porque lá é que acontece isso, o partido domina e você não pode conversar com alguém. Peraí, nós defendemos a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, entre tantas outras liberdades. Por isso, a minha revolta, quando fui surpreendido com essa nota de repúdio, inclusive, que faz referência a uma conversa que o Bolsonaro teve com eles, que na minha percepção da interlocução que eu tenho tido com o Bolsonaro até após o episódio, a expectativa dele é que isso era uma conversa trivial e que talvez não fosse nem nunca motivar toda essa hecatombe que está sendo realizada agora. Então eu não vou falar mais dessa nota para não, retomar tudo, mas ela não cita também o fato de que a articulação que ela está mencionando foi feita com o Bolsonaro. Eu não levei o Daniel para, conversar com o Lula, para viajar para Cuba, não. Eu levei ele na sala do presidente Bolsonaro para conversar com ele, autorizado por ele. E também não induzi o Bolsonaro a dar uma medalha para ele, como o Gaia falou. O Bolsonaro fez isso voluntariamente. Ele entregou a medalha. E eu não vou aqui falar sobre mais detalhes da conversa, porque eu acho que isso faz parte de um respeito até às pessoas presentes e principalmente ao presidente Bolsonaro. Não vou me arrogar, como disse aqui, intérprete, porta-voz do presidente. E sei que ele não é ingênuo, o bastante, não é nada ingênuo. Se ele quiser vir a público para poder esclarecer, para poder mandar todo mundo calar a boca e chega, que eu até acho que seria uma boa medida para acalmar os ânimos e nós irmos para o próximo passo e atacar a esquerda e não a nós mesmos. Bom, o Gaia falou que eu estava cogitando ser vice do Vanderlan. Nunca cogitei, jamais. Talvez pudesse ter até o interesse do Vanderlan nisso. Ele me apoiou na minha candidatura ao governo, foi sim um dos grandes fiadores, e nunca fiz vídeo de apoio ao Vanderlan em contraposição ao Gaia. Nunca. Pode ter vídeo meu falando que achava que os dois deveriam se unir, que era ruim a briga, contemporizando nesse sentido. E acho de verdade que é ruim. Dentro daquela ideia de falar sobre as estratégias, eu falei para o Gaia, você tem muito a perder no campo jurídico. E isso está acontecendo, e infelizmente, o processo que foi iniciado pela ação do Vanderlan está andando. A queixa-crime foi recebida por unanimidade numa das turmas do Supremo. E eu falei para ele, o Vanderlan vai ter um grande problema político, e ficou em 4º ou 5º lugar na eleição agora em Goiânia, mas o Gaia teria problema jurídico. Eu conversei com ele, eu lembro disso, a gente conversando na Câmara dos Deputados, inclusive, no Salão Negro, e eu falando, cara, cuidado. E, de novo, falta de estratégia. Cara, o Vanderlan, não vou fazer defesa dele exacerbado, eu sei qual é a visão que as pessoas têm dele. Só que ele é um empresário, ele é evangélico. E durante o governo Bolsonaro, ele, naquilo que era possível, ele ajudou. Derrapou em algumas pautas? Sim. Meus amigos, se nós tirarmos de próximos de nós todos aqueles que em algum momento errarem, sabe o que vai acontecer? De novo, nós vamos ficar sozinhos. Nós temos que trazer as pessoas para próximo de nós. Então,
fala que jamais cogitei ser, de forma alguma, vice de ninguém, e muito menos do Vanderlan. Mas aproveito isso aqui para falar o seguinte, esse boicote que foi feito, e esse é outro problema da estratégia, generalizações. Generalizar que o MDB é vilão. Generalizar que o PSD é vilão. O próprio Eduardo Bolsonaro veio a público e falou, cara, isso prejudicou muitas pessoas por aí. Havia lugares em que pessoas do PSD, do bem, agricultores, produtores rurais, policiais, né, CACs e outros, estavam, inclusive, alinhados com o PL, ou eram os representantes da direita ali. E eu não estou dizendo que o PSD não tenha problemas em relação às pautas da direita, não. Não estou fazendo defesa do partido, estou dizendo que a generalização é perigosa, porque prejudica aliados do presidente, aliados ou possíveis aliados. Nós temos que agora crescer a nossa base. Porque para vencer a esquerda, uma parte do centro tem que vir conosco. Ó, eu vou tratar de um tema sensível agora para falar também sobre a estratégia. E eu estou quase acabando porque o vídeo está ficando longo demais. Mas olha o que eu vou falar para vocês aqui. De novo a questão da estratégia e vou falar sobre a questão da indução. Às vezes o ambiente induz você sem querer. Eu não tenho dúvida que o Gaia não é uma pessoa preconceituosa em relação à cor da pele. Mas o ambiente, os comentários foram induzindo ele naquele caso e ele acabou falando algo que vai ter consequências graves para ele, muito provavelmente. Injúria racial é um crime que é imprescritível. É um crime sério que pode gerar, inclusive, a perda de mandato, inelegibilidade. E o clima jurídico, judicial no Brasil não está muito... Bom, isso é claro para todos nós. Não está nada favorável para a direita, para ninguém da direita. O Brasil está emburrecido. Como é que você quer que a democracia dê certo? Não tem como. Aí você pega e dá o título de eleitor para um monte de gente emburrecida. Sabia que tem macaco que tem QI de 90? Eu vi isso aí também. Ó, aqui, eu sei que o apresentador também não quis induzir, não quis montar nenhuma casinha para ele, não foi isso. Mas só que às vezes o ambiente induz a um raciocínio e depois você se perde nas palavras ou nos gestos, que foi o que aconteceu comigo também. Eu sei da gravidade, né, vamos dizer, do impacto familiar, inclusive, pessoal, da busca e apreensão para o Gaia. Mas o ambiente me induziu para um sorriso. E o Gaia colocou isso como se fosse, né, a pior coisa do mundo. Não, desrespeitou o momento. Não, o ambiente às vezes induz a gente para algo que não é exatamente o que a gente quer ou o que a gente pensa. E foi o que aconteceu aqui. 72 na África, ok? É. Não dá pra gente esperar alguma coisa da nossa... Aí você vai ver na África, quase todos os países são ditadores. Quase tudo lá é ditadura. A democracia não prospera na África. Por quê? Para você ter uma democracia, você tem que ter um mínimo de capacidade cognitiva de entender entre o bom e o ruim, o certo e o errado. Então tentaram fazer democracia na África várias vezes. O que acontece? Um ditador toma tudo, toma conta de tudo e o povo... O Brasil tá desse jeito. Bom, aqui, de novo, essa questão da estratégia. E, de novo, a questão do ambiente. Eu não fico feliz, não, que esses tantos de processos estão em cima do Gaia. Pelo contrário, já falei. O ideal, para mim, é que a chapa fosse ele e eu para o Senado, como o Bolsonaro falou. Eu vou mostrar esse vídeo daqui a pouco. Bom, sobre a eleição. E eu sei que o vídeo está longo, mas eu peço que você fique aqui. É um vídeo mais longo e eu prometo que eu não vou falar mais sobre esse tema. Para mim vai ser página virada. O Eduardo Prado, que foi citado lá pelo Gaia, ele também não gostou da forma como o processo se deu. E efetivamente não houve uma conversa entre todos os membros do partido para se chegar ao nome do Fred. Não houve. E eu podia ler aqui, ó, as principais lideranças do PL, segundo o Eduardo Prado, e é verdade, não foram consultadas. E ele fala, ele tem uma história com Goiânia e não vou desistir. E, na verdade, o Eduardo Prado foi candidato. Ele foi, ou melhor, foi pré-candidato e colocou seu nome à disposição lá na convenção. Bom, houve, a partir de várias coisas que aconteceram, em particular da forma, vamos dizer assim, atabalhoada como foi a escolha. E eu não vou contar detalhes lá do que aconteceu no Palanque, quando o Bolsonaro esteve aqui,
né? Pô, mas eu fiz um discurso favorável ao Fred lá, fui, aliás, o primeiro a fazer. O Eduardo Prado saiu do palanque, não foi. Outros deputados estaduais, como o Paulo César Martins, não estavam presentes. Daniel da Agrobon, deputado federal, não estava presente. Porque não houve uma conversa com todo mundo para alinhar. Bom, então vai ser o Fred, então vamos todo mundo junto. Não houve isso. E aí o Fred vai e dá uma entrevista lá em meados de setembro e fala isso aqui sobre mim. Ele é mais importante que o senhor? Complementando a pergunta do Rafael. Acredito que não. Se ele fosse mais importante que eu, ele teria sido escolhido como candidato a prefeito de Goiânia. Realmente eu perco muito pouco tempo preocupado com o Major Vitor Hugo, como ele quer preocupar com isso. Tem ciúme entre os senhores? Não, de forma alguma. Não, porque tem amizade entre os senhores? Não, amizade também não. Tem uma relação de coleguismo por estarmos nos meus partidos. O senhor não gosta diria dele? Que ele é... Nada contra. Ele vai votar no senhor? Ele é mais importante que o senhor? Bom, essa fala dele também, quando eu vi o vídeo, falei, cara, pô, nitidamente tudo bem, tinha questionamento, o material que o Vitor Hugo imprimiu não tinha, eu recebi material do partido com o rosto dele, com o meu rosto também, com o número, e foi distribuído o material. Então, assim, e aí teve material que tinha com ele, tinha material que não tinha, é verdade. Assim como aconteceu comigo quando eu fui candidato ao governo do estado, e ele me apoiou. Pergunto se no material dele estava o meu nome. Pergunto se eu vi material de várias pessoas na época que eu fui candidato a governador que não colocaram o meu nome. Alguns até não colocaram nem do Bolsonaro, que eu achava que era um erro. Agora, vamos lá. Isso dificultou muito a gente. A relação foi piorando ao longo da campanha. O Bolsonaro veio aqui Nós estaremos e falou isso. Mais juntos do que nunca. Com toda certeza, nós temos a chance de 26 fazermos 2 senadores nossos aqui em Goiás. Fazemos uma bancada majoritariamente de federais também afinados conosco. O Gaia é um, o Vitor Hugo é outro. E aí, no final do vídeo, o presidente dá uma olhada assim pro lado, dando a impressão que estava me procurando. Então, assim, cara, deixa eu falar uma coisa. É a impressão que eu tive, não sei. Alguém vai dizer, você acha que ele está sempre te procurando, você acha que ele é amigo seu, Não é isso não, gente. Eu fui o líder do governo, como eu falei. O que ele falou, não, porque ele não se aguenta, ele quer subir no trio. O trio estava vazio lá em cima. Não era só para eu subir, não. Eu queria que todos os vereadores subissem. Agora, tinha lá um assessor do Gaia na porta que falou que ninguém ia subir, não era só eu, não. Falei, vem cá, por que ninguém vai subir? Não, ninguém vai subir porque não é para nenhum candidato a vereador subir. Bom, quando a segurança do Bolsonaro assumiu, eu perguntei se eu podia subir, falou que podia, eu subi. O assessor do Gaia foi lá e falou que era para eu descer, eu falei, eu não vou sair. Tirei foto, gravei vídeo, desci voluntariamente, chamei os outros vereadores para revezarem. Se eu não tivesse ido, não haveria revezamento. Nós vamos falar na sequência aí sobre a questão do fundo eleitoral. Daqui a pouquinho a gente fala, tá quase acabando, tá? O vídeo, eu sei que tá longo. Outro erro de estratégia, o que mostra que as pessoas são falíveis. O Gaia foi e chamou o Pablo Marçal para participar da eleição em Goiânia. Cara, o Pablo Marçal foi... a situação do Pablo Marçal, não importa o que você pensa dele nesse momento, mas foi um dos grandes constrangimentos da eleição municipal para o Bolsonaro. Isso é claro. Eu gostaria de entender. O seu irmão é candidato a vereador na chapa do PL. Por que você não veio aqui apoiar a chapa, apoiar o Fred? Se você é de direita, por que você está aí? Por que só aparece aqui em Goiânia uma foto de você com Sandro Mabel? Você estava aqui em Goiânia esses dias, mas não apoiou ainda o Fred Rodrigues. Se o Fred Rodrigues é o candidato de direita em Goiânia. O Gaia fez sim uma série de críticas a ele, mas no final convidou ele para participar aqui. E ele participou, gravou vídeos, pediu vídeo para o Fred, voto para o Fred. Arrogou para si, em grande medida, o fato do Fred ter ido para o segundo turno, quando não foi isso. O Fred foi para o segundo turno porque teve o apoio do Bolsonaro, que veio várias vezes aqui, da Michele Bolsonaro, que veio pelo menos 2 ou 3 vezes aqui, do Eduardo Bolsonaro, que veio, do Nicolas. Houve uma articulação muito grande e muito eficaz. Mas, e eu falei isso, não é um ataque ao Fred, não. É real. A questão do diploma, dele ter assinado
E eu sei que está passando quase 30 minutos aqui, eu prometo acabar em 5 minutos, menos que isso. Fica aqui. Ó, a questão dele ter assinado o documento e dito na Assembleia Legislativa que ele tinha o diploma prejudicou muito ele, prejudicou muito a gente. E também ele ter dito para a Justiça Eleitoral que ele tinha o diploma. Isso nos prejudicou muito. Inclusive, na hora de pedir voto, eu ia conversar com as pessoas na rua, mesmo de direita, e elas estavam constrangidas com essa situação. E o oponente, o Sandro Mabel, utilizou muito disso nos debates, ele explorou muito nas entrevistas sabatinas, etc. E isso efetivamente prejudicou. E isso não é um ataque, não, isso é um fato. Bom, o Gayer, então, chama o Marçal, mas só que o Marçal era isso aqui, ó. Fazer isso, Bolsonaro. A gente acreditou em você porque você não tinha rabo preso com ninguém. O que aconteceu com você, Bolsonaro? Rompa o mais rápido possível com a palavra que você teve com o Valdemar. Você já percebeu que eu vou ganhar essa eleição e vai ficar ruim pra você, Bolsonaro, se você não tomar uma atitude de homem. Você precisa recalcular isso aí, vai ter prejuízo de qualquer jeito, apoiando ou deixando de apoiar o Nunes. Calcula um prejuízo menor, vai ser mais inteligente pra você. O Paulo Marçal, eu não conheço como nada. Onde é que estava o Paulo Marçal quando o Daniel Silveira foi preso? Onde é que estava o Paulo Marçal quando o Felipe Martins foi preso? Onde é que estava o Paulo Marçal no 8 de janeiro quando 2.000 pessoas aí foram presas? Onde é que estava o Paulo Marçal quando a Débora Rodrigues está aí, poxa, tendo 2 filhos ali, órfãos de pais vivos? Eu não consigo entender essa questão toda das pessoas se emocionarem tanto com ele. Eu trouxe aqui a questão do Pablo Marçal para dizer, de novo, uma questão de estratégia. E para falar o seguinte, na minha visão foi um erro, e nós precisamos discutir isso claramente. Pô, o incômodo em torno dessa figura naquele momento foi muito grande. Estava lá o Tarcísio brigando, estava o Bolsonaro lá, pô, também brigando, estava todo mundo, né, se unindo para que houvesse uma conjunção de esforços e o Nunes do MDB fosse eleito. E aí o Gaia traz o Marçal, metaforicamente, para dentro da eleição de Goiânia. Não foi certo, não foi bom. E eu não fui na rede social gravar vídeo para dizer, não, o Gaia está traindo o Bolsonaro, porque está o Marçal batendo no Bolsonaro, como no passado houve críticas do Daniel ao Bolsonaro, e o Marçal estava fazendo isso, e eu não fui, né? Eu falava, vem cá, Gaia, como é que você está trazendo um cara que está batendo no Bolsonaro, um cara que o Eduardo Bolsonaro está criticando, e você está trazendo ele para dentro da eleição aqui? Eu não fiz isso, sabe por quê? Porque eu não quero dividir a direita, não. Agora, é lógico, se eu for atacado, é claro que eu vou revidar até agora. Eu não quero mais fazer isso, não, tá? Eu vou voltar ao meu mandato agora, cuidar da cidade de Goiânia. Para mim, como eu falei, esse assunto está terminado. Para encerrar muito rapidamente, questão do fundo eleitoral. Então, o Gaia falou que eu tinha pedido para as mulheres, para que eu tinha conversado com ele para que as mulheres recebessem no máximo R$2.000. Isso não é verdade. Isso nunca foi verdade. Eu liguei realmente para ele, para dizer que ele fizesse exatamente aquilo que eu fiz com ele quando eu era o presidente dele. Aqui, eu era o presidente estadual, convidei ele para o PL, convidei o Wilder para o PL. E eu priorizei aquelas pessoas mais... Vou voltar aqui, porque depois eu volto lá para o fundo eleitoral. Eu priorizei aquelas pessoas que tivessem mais condições de ser eleito, como ele. Coloquei ele com mais tempo de TV e rádio. Aí você vai... Sabe, imagina que eu não recebi pressão, como ele recebeu. Todo mundo da chapa de federal veio falar comigo, vem cá, o Gaia tem uma rede social potente, por que ele precisa estar na TV e no rádio? Eu falei, meu amigo, porque ele vai te dar mais voto. Quanto mais voto o Gustavo tiver, maior é a chance de você ser eleito. Então, eu aguentei a pressão, eu não transmiti nem essa pressão para o Gaia, porque eu achava que essa era a minha função como líder, aguentar a pressão para que mais deles, fossem eleitos, e foram. O PL elegeu 4 de 17 deputados federais. Ele realmente não utilizou o fundo eleitoral. E eu peguei o fundo eleitoral e dividi. Eu não peguei o fundo para mim, não, esse aí, eu dividi para quem não tinha, quem não recebeu da Nacional, recebeu de mim. Ou da minha vice, que era uma mulher, para que todos recebessem um pouco. Agora, proporcionalmente, as chances de serem eleitos. É lógico que se nós fizermos isso, nós aumentamos as chances de alguém ser eleito. E foi isso que eu pedi para ele. Eu não falei assim, tira das mulheres, não. Eu falei, ó, vê quem são os
que provavelmente serão eleitos, e prioriza ele no tempo de TV e rádio, e prioriza no recurso. Que às vezes você vai dar 20 mil reais para alguém que vai ter 100, 200, 500 votos, isso vai ser um problemão para você como presidente e para ele, depois para justificar. E você vai estar tirando a possibilidade de alguém ter mais votos e ser eleito. Como a Amarildo, por exemplo, o doutor Amarildo, que ficou fora por 300 votos. Se ele tivesse aparecido um pouco mais na TV, tivesse tido um pouco mais de dinheiro, talvez nós tivéssemos 5 vereadores ou mais, se houvesse tido uma prioridade. Foi o que eu pedi. E aí eu vou mostrar isso aqui para dizer que não foi como ele falou, que ele mandou 200 mil reais, ele mandou 45 mil reais. E o presidente Valdemar mandou depois 600 mil. As pessoas foram lá reclamar com ele. E aí o presidente Valdemar depois mandou mais 100 mil. Aí você vai falar, pô, cara, realmente é muito dinheiro. É muito dinheiro. E eu votei contra sempre o aumento do fundo eleitoral lá quando eu era deputado federal. Agora, meu amigo, se a esquerda vai com fuzil, você vai de xilingue? Se eu não tivesse usado o fundo eleitoral, sabe o que ia acontecer? O PT teria sido, um vereador do PT teria sido mais votado em Goiânia. Todos eles usaram. Aliás, a direita usou o fundo eleitoral, o Carlos Bolsonaro usou, o Renan Jair usou o fundo eleitoral e tantas outras pessoas, todos usaram, e corretamente. Tinha que usar. Nós estamos combatendo a esquerda. Meus amigos, é isso. Eu vou ficar por aqui. Da minha parte, de verdade, assunto encerrado. Vou, inclusive, conversar com o presidente Bolsonaro para que ele nos ajude a resolver isso aqui, porque a última coisa que eu quero é que, justamente na hora que nós formos atacar lá, o objetivo final, não sobre ninguém no avião. Nós precisamos ter todos o máximo possível, ainda que a gente pense diferente, ainda que tenha havido uma discordância no passado, nós temos que nos unir para vencer. Veja, o Caiado brigava lá atrás com o Mabel, eu fui contra o Caiado, eu fui candidato contra o Caiado brigava contra o Mabel, ele enxergou, na visão dele, que o Mabel era o melhor candidato, eles se uniram para vencer as eleições, e venceram. Então, meus amigos, agora é a nossa hora de, como se diz na política, ir varrer para dentro, trazer mais gente aqui. Me perdoem o vídeo excessivamente grande, mas eu fiz assim para que a gente pudesse, o máximo possível, esclarecer tudo e para que esse assunto, né, termine por agora. Para terminar, se ofendi alguém ao longo desse processo, apresento aqui minhas retratações e quero que a gente vá para um novo momento. Um abraço e fique com Deus.